Olá, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui novamente com vocês nessa semana. Hoje nós vamos continuar o nosso tema da semana passada, a autoestima. Mas antes da gente entrar aqui no conteúdo de hoje, se você ainda não tiver inscrita aqui no canal, vai lá e se inscreve. E ativa também o sininho de notificações, assim toda vez que sair um vídeo novo aqui, você será avisada em primeira mão. Hoje nós vamos desvendar o grande mistério. É isso mesmo. Até que enfim eu vou contar para vocês quem é o grande vilão na construção da autoestima. Eu preciso dizer para vocês que vocês são muito curiosas, hein? E ansiosas, é claro. Choveu mensagens no meu Instagram nessa semana, querendo saber, spoiler, né, do conteúdo que eu ia trazer aqui hoje, do vídeo de hoje. Então, calmem, nós vamos desvendar o mistério. E será agora. Quem será esse grande vilão? Imagina quem possa ser? Você passou essa semana toda pensando e chegou a uma conclusão? É isso mesmo. É o perfeccionismo. O perfeccionismo é o grande vilão na construção da nossa autoestima. Como assim, Tiele? Oh, não acredito. Eu sempre achei que perfeccionismo era até uma qualidade. Desde quando que o perfeccionismo pode atrapalhar? Eu vou explicar para vocês. Calma aí. Intenção de me gostar, eu começo a querer me aprimorar. Então, se eu tenho movimento de crescimento, eu começo a gostar mais de mim e com isso eu começo a querer cada vez mais ter esse sentimento e me aprimorar cada vez mais. Só que aí eu invento um tal de chegar lá e eu crio um ideal de como eu deveria ser. Todas as vezes que eu não correspondo a esse ideal, eu me rejeito. Eu acho que eu não sou suficiente, eu acho que eu não vou dar conta. Eu começo a ter e desenvolver sentimentos de rejeição por mim mesma. Eu não vou construir autoestima nunca dessa forma. Por quê? Porque se autoestima é a estima por mim mesma, como eu vou construir autoestima me rejeitando? A autoestima, ela tem a ver com reconhecer que eu tenho falhas. Lembra que a gente conversou lá no último vídeo? Acolher essas falhas e reconstruir as minhas atitudes para que eu possa então me aprimorar. Não é que eu não vou mais falhar, né? Eu vou sim falhar. Para eu construir a autoestima, eu preciso aprender a lidar com essas falhas. Eu preciso aprender a me aprimorar a partir dessas falhas e não me rejeitar por conta das falhas. Eu vejo muitas pessoas falando sobre se aceitar, se acolher, mas se eu me acolho sem me observar e reconhecer as minhas falhas, eu fico paralisada. Ah, Tiele, tá, eu errei, eu fiz algo errado, mas tá tudo certo, tá tudo bem, eu preciso me acolher, eu preciso me entender. Sim, eu preciso me acolher e me entender, mas eu preciso também observar e reconhecer essas falhas para que eu possa evoluir. Que imaginem, se eu tento andar para frente e reconstruir as minhas atitudes sem ter acolhido a minha imperfeição, eu vou me condenar e me julgar. Isso também vai ser prejudicial na construção da minha autoestima. Então eu não posso nem me acolher de modo a ficar paralisada e nem me apontar de modo a me julgar. Porque tudo isso me leva para o mesmo lugar, a não evolução, não movimento de crescimento, que é justamente contrário àquilo que a gente está buscando quando a gente quer construir uma autoestima. Então eu tenho que criar um movimento de reconstruir as minhas ações. Ele tem que partir do quê? Da minha autoobservação, do meu reconhecimento honesto do que aconteceu, por que aconteceu, a partir dessa autoobservação. E depois que eu fizer isso, depois que eu me autoobservei, depois que eu reconheci o que aconteceu ali naquele momento, aí sim eu me acolho e caminho para frente. Não é se acolher de modo a ser compreensiva demais consigo mesma e aí tá bom, deixa tudo assim como está, porque eu não vou evoluir, e também não é se apontar o tempo todo de modo a se sentir punida, de se sentir julgada o tempo todo.
Então, quando nesse caminhar eu erro e aprendo a partir do meu erro, eu estou em crescimento. Eu não preciso mais me condenar pelos meus erros. Sinto que eu estou crescendo, que eu estou evoluindo. Se você deseja de verdade construir uma autoestima, você precisa criar uma relação saudável com os teus próprios erros. Sim, este é um caminho. Por isso, se você tem perfeccionismo como um padrão, eu lamento te informar, mas você não vai conseguir, porque você vai precisar desconstruir esse perfeccionismo para aceitar os teus erros. Lembrando, aceitar não é ficar paralisado, é aceitar de modo a aprender com eles. Quem não se permite falhar, não consegue construir autoestima. Mas quem se permite falhar sem ressignificar o erro, falhou, se acolheu, eu me entendo, eu me acolho, e não ressignifica o erro, também não cresce. Eu tenho que me liberar para ser imperfeita. Eu sei que isso pode gerar um medo em ti, né? Porque se liberar para ser imperfeita, será que eu dou conta? E vai que aí eu só faço coisa errada e nunca mais faço nada bem feito e nunca mais faço nada perfeito. Não pode se acomodar nessa imperfeição, senão você vai ficar paralisada da mesma forma, entende? Então, quando eu me acolho, quando eu me libero para ser imperfeita, eu crio uma relação diferente com os erros. Se eu falho, eu olho para aquele erro como se ele fosse um trampolim, que vai me ajudar, que vai me levar mais rápido para minha próxima etapa, para minha próxima versão. Entende? Então, quando eu faço as pazes com esse erro, eu entendo que ele, inclusive, é uma oportunidade de me melhorar, ao invés de ficar me culpando ou ao invés de ficar me justificando. Construir a autoestima, a gente precisa gerar movimento e se perceber nessa estrada de crescimento, sabe? E se perceber crescendo constantemente. Mas a gente precisa também construir uma relação diferente com as nossas falhas. Por isso que o perfeccionismo, ele é um grande vilão nessa história. Porque se eu continuar tentando ser perfeita, eu não me permito falhar. E se eu não falhar, eu não vou crescer. Então eu quero te convidar a pensar aí que relação que você tem com os teus erros. Os teus erros, eles te geram culpa? Pensa aí, reflete um pouquinho sobre isso. A culpa nada mais é do que uma intolerância à nossa imperfeição. Ela nasce da diferença entre o que eu queria fazer e o que eu dei conta de fazer. Então, quando eu sinto culpa, eu tô chateada por não ter sido tão evoluída quanto eu gostaria de ter sido. Então, se os teus erros, eles geram culpa, é porque ainda existe dentro de você a vontade de ser perfeito. Eu lamento te informar, né? A vontade de nunca errar. E eu posso te garantir que essa vontade aí, ela vai te impedir de construir uma verdadeira autoestima. Se diante das tuas falhas você se pune, você vai começar a agir de uma forma idealizada. Muitas vezes esse ideal que a gente cria da gente mesmo, né? Esse ideal de perfeição, esse ideal de que eu nunca vou falhar, nada vai dar errado, não é nem humano. E aí eu tenho uma coisa para te contar, você é humana. Muitas vezes a gente se convence de que o mundo inteiro está nos julgando pelos nossos erros. Só que o mundo inteiro, ele pode até nos julgar, até nos culpar, sem problema algum. Mas só vai colar, só vai fazer sentido pra gente, a gente só vai absorver esse julgamento do mundo se a gente também se culpar. A gente só vai conseguir, inclusive, ter essa percepção de que o mundo está nos culpando se nós estivermos nos culpando. O julgamento do outro só gera culpa se a gente concorda com essa reprovação. A reprovação, ela parte primeiro da gente, depois do outro. Eu sinto culpa quando eu não aproveitei o erro para crescer. Eu sinto culpa quando eu sinto que aquele erro, ele não me ajudou a evoluir em nada. Quando eu não aceito a diferença entre o que eu queria fazer e o que eu realmente dei conta de fazer. Aí eu começo a me sentir culpada. Para construir a autoestima, você precisa parar de se idealizar e precisa se permitir a liberdade de se recompor
a partir dos teus erros. Você precisa se sentir livre para isso. Se você não aceitar as tuas imperfeições, você vai sempre se frustrar e vai, consequentemente, se culpar diante de todas essas imperfeições. Ao invés de gerar movimento de crescimento, vai te gerar culpa e paralisação. Então, para a gente concluir aqui, a autoestima, ela nasce do movimento de crescimento. Quando a partir desse movimento você para de se rejeitar por falhar e começa a entender que os erros são, na verdade, possibilidade de você encontrar novos acertos. E a partir disso, você se mantém em crescimento e lapidação. Você vai então descobrindo sempre novas possibilidades de ações. Então você vai errando, vai vendo novas possibilidades, vai vendo novas formas de solucionar o teu problema, novos caminhos para você seguir. Com isso, você vai sempre descobrindo a tua força e o teu potencial. Essa força e esse potencial que são capazes de te reconstruir mesmo a partir de todos os erros. Olha como isso é poderoso. Não tem como a gente não construir a autoestima entendendo que sim, a gente vai errar, pegando esses erros e utilizando eles para aprender e crescer. E aí você começa, de fato, a se estimar, se apreciar, se admirar. Pensa em um desafio que você já teve na vida e quando você chegou ao fim e venceu esse desafio. No meio do caminho, existiram várias situações em que você errou, em que você falhou, mas tudo bem, o teu objetivo lá no final foi cumprido. Como você se sentiu por ter cumprido o teu objetivo? Autoestima é isso, é você gostar de quem você é, com as tuas falhas e com os teus acertos. Bom, eu espero que eu tenha ajudado vocês com esse conteúdo aqui e não esqueça de deixar o teu like para eu saber se você gostou desse vídeo e continuar produzindo conteúdos aqui para vocês. Um beijo grande e até a próxima semana.